Então, nessa aula a gente vai começar a estudar o efeito de campos, né, em estados eletrônicos, com a motivação de mostrar como que o campo magnético pode gerar uma fenomenologia que é descrita pelos chamados níveis de Landau, né? E ao longo do caminho a gente vai ver, comparar um tratamento clássico com um tratamento quântico, perceber como aparece um termo diamagnético no comportamento, que é chamado de diamagnetismo de Landau, e encaminhar o nosso estudo para entender o efeito Hall quântico. Primeiro, só como motivação, vamos pensar o que a gente espera disso através de um tratamento clássico de elétrons, né, em campos eletromagnéticos. É um exercício conhecido no eletromagnetismo, né, e que diz para a gente que a solução, né, vem obviamente da solução da equação de movimento para uma força que é dada pela contribuição do campo elétrico e do campo magnético na forma da força de Lorentz. Eu vou escolher, tanto no tratamento clássico como no tratamento quântico, um campo elétrico que está ao longo do eixo X e um campo magnético que vai ficar ao longo do eixo Z. É só uma escolha. E para resolver a equação de movimento, né, a gente vai escolher condições iniciais em que a partícula está parada na origem, no início do movimento dela. Então ela está parada em t igual a zero na origem, e aí com a aplicação dos campos, né, passa a ter uma força sobre ela e ela vai executar um movimento que vai ser descrito pela solução dessa equação, né? Então não vou ficar muito tempo aqui no tratamento clássico, eu já vou colocar a resposta direto, que basta resolver essas equações de movimento e a gente vai encontrar um movimento harmônico simples ao longo do eixo X. Então eu vou, com as condições iniciais, eu posso escrevê-lo dessa forma, né? Notem que em t igual a zero eu tenho x igual a zero e vou ter também vx igual a zero. O ômega c eu estou chamando de QB sobre M. É uma constante que vai aparecer muitas vezes. Y vai ser escrito como menos E ômega c B. Um termo linear, né, e um termo periódico. Também notem que as condições iniciais são satisfeitas com essa escolha. E z igual a zero. Então, o que essas equações, né, essas soluções dizem para a gente? Bom, então a gente tem um movimento periódico em x, ao longo do eixo x. É um movimento harmônico, né, periódico simples, né, vou chamar de MHS. Movimento harmônico simples ao longo de x. Ao longo de y, né, eu tenho esse termo linear, então eu tenho um deslocamento efetivo, né, ao longo de y. E é um movimento médio que vai se dar ao longo então de linhas equipotenciais, né, que são as linhas que são perpendiculares ao campo ao gradiente de V, né? Então eu tenho um movimento efetivo, vou chamar de movimento médio da partícula em Y, ao longo dessas linhas equipotenciais, né? Então vou chamar das linhas equipotenciais que são perpendiculares então ao campo elétrico. Vou colocar aqui perpendiculares ao E. Então esquematicamente, né, eu posso representar isso por um sistema coordenado. Vou chamar o y para cá. Então aqui eu tenho x, y e z. Vou colocar assim só para facilitar o desenho que eu vou fazer. O E está ao longo do eixo X, o B está ao longo do eixo Z e
o movimento em x, né, vai ser periódico, então eu posso representar a coisa vindo assim. Ó. Vocês veem que em x, né, o que ele faz é ir para um lado e para o outro, né? Vai fazer isso com essa frequência ômega c aqui. Ômega c. E em y eu tenho esse termo linear que vai fazer com que eu tenha um deslocamento, né, efetivo ao longo desse eixo, que vai ser representado então por essa solução. Então é isso que eu quis dizer com o movimento da partícula ao longo de linhas equipotenciais, é o que está escrito aí graficamente. Agora a gente então essa passagem do movimento em órbitas é uma figura que vai ajudar a gente a analisar vários resultados, mesmo no tratamento quântico. Então a gente passa para o tratamento quântico e quando a gente for interpretar os resultados lá na frente, a gente vai lembrar um pouco desse tratamento clássico para fazer uma analogia. Então, o tratamento quântico, né, a gente agora já está cansado de saber como que começa ele. Eu começo com um hamiltoniano em que eu incorporo os campos, né, através dos potenciais numa certa escolha de calibre. Então eu vou escrever que o meu hamiltoniano vai ser 1 sobre 2m P menos QA ao quadrado mais um QV. Então essa é a modificação que eu tenho que fazer, né, para ter o momento conjugado quando eu tenho campo e o termo de potencial. Então eu vou escolher aqui as seguintes coisas. O A vai ser 0, B vezes X, 0. Por que isso? Porque então eu vou ter um B que é rotacional de A, e fazendo essa conta eu vou encontrar o B na direção K como eu gostaria. E eu vou escolher o V como sendo menos X, porque com essa escolha eu tenho um campo elétrico que é menos o gradiente de V, que vai ser então E na direção I, como eu precisava. Então eu faço essa escolha, essa e essa, é a substituição que eu preciso fazer, e eu vou chamar Q, né, de menos E para estudar o movimento do elétron, então já vou colocar o sinal da carga dele para fora. Então com isso a gente vai chegar numa forma do hamiltoniano muito sugestiva para iniciar nosso tratamento. Então essa expressão, essa forma pode ser escrita da seguinte forma, olha só: 1 meio de px ao quadrado mais px ao quadrado mais pz ao quadrado, certamente vai surgir desse primeiro termo, né? Tem outros, mas vou aos poucos. Primeiro vou colocar px ao quadrado e pz ao quadrado. Aí eu tenho outro termo, então, que vai sair ainda do quadrado do p, né? Que vai ser o py ao quadrado. Vou deixar ele separado aqui, por um motivo que vai ficar claro daqui a pouco. Aqui eu coloco, então, o que vem do termo cruzado e do termo que vai ser quadrático, que completa, então, esse primeiro termo do hamiltoniano. Então eu vou ter um 2E B vezes x py, é um termo que vai aparecer aqui. Notem que eu tenho que fazer P escalar A, né, para fazer esse produto com o termo cruzado, e o A só tem componente na direção Y. Por isso que eu deixei a parte Y separada aqui. Então eu vou ter um BX, né, PY, que é isso aqui, vezes a carga do elétron, que eu estou chamando Q igual a menos E, então mais 2, né, 2 vezes esse produto. Então essa é a conta. E aí o último termo vai gerar um E2, B2, X2, porque meu A ao quadrado, né, é B2, X2. E por último, eu coloco o último termo, que é mais E vezes X. Nota que eu dei dois sinais menos aqui, né, um que vem do potencial, um que vem da carga. Então eu fico com mais EX. Bom, então esse é o meu hamiltoniano que dá origem ao tratamento quântico. Agora, olhando para ele, né, e pela maneira como nós o organizamos, a gente percebe como que a gente tem que resolver. Bom, a observação primeira é que H não depende de Y ou de Z.
das coordenadas, das variáveis, né, y e z. Notem que depende aqui de x, né, ó, mas não depende de y e de z. Quer dizer, eu não tenho um potencial confinando a minha partícula, né, em y e z. Então eu vou escrever que por causa disso, né, o h comuta com py, né, uma vez que eu não tenho coordenada y no hamiltoniano. E também o hamiltoniano comuta com pz, uma vez que eu não tenho coordenada z no hamiltoniano, né? Z, pz não comuta, mas eu não tenho esse termo em z no hamiltoniano. Então isso é zero. Então isso me diz o seguinte, olha, eu posso encontrar uma base comum de autofunções aos operadores h, pz e py. Então eu vou buscar a solução a partir dessa base comum de autofunções de h, py e pz. Então, esquematicamente, né, eu posso escrever aqui agora as três equações que traduzem essa afirmação. A equação de autovalores para py, com suas autofunções psi, que tem como autovalores h barra ky, porque, como eu disse, eu não tenho um potencial confinante, né, em y. Isso vai me levar a uma solução de condas planas aqui, com o operador momento, então, sendo h barra ky. É exatamente a mesma coisa que eu tenho para pz, compartilhando as mesmas autofunções e com autovalores agora h barra kz vezes psi. E o meu hamiltoniano, h psi, então aqui eu tenho um compartilhamento dessas autofunções, né? E o autovalor vai vir da... Eu vou ter que descobrir, né? E eu vou escrevê-lo aqui para o extenso, que é meu hamiltoniano. Então eu vou colocar já a parte que vem dos dois primeiros termos, que são px ao quadrado e pz ao quadrado, que aí eu sei que são ondas planas, então eu sei como que essa parte do hamiltoniano atua em psi. Então eu vou ter h barra 2 sobre 2m, ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Aí eu tenho a parte deixar assim. Isso. E aí eu vou ter então eu coloquei a parte que vem aqui do py ao quadrado e do pz ao quadrado, né? São na verdade o segundo e o terceiro termo do hamiltoniano. Agora o px eu não sei, porque o px, né, eu tenho termos em x no meu hamiltoniano. Então eu vou escrever ele por extenso, px ao quadrado operador, né, sobre 2m. Deixa ele aí. E o resto dos meus termos, né, vai ter um e, que é o termo cruzado, né, bx. Aí eu tenho um py, que vai me dar um h barra ky, dividido por m. Mais, eu vou continuar aqui embaixo, E2, B2, x2 sobre 2m, mais x, que era aquele último termo, vezes psi. Esse é o h psi, né? Esses dois últimos termos eu estou reproduzindo aqui, ó. É B2, x2 sobre 2m e x. Né? Esse termo teve um py psi, que eu sei que eu posso substituir por h barra ky psi. Então é o que eu coloquei aqui. Px ao quadrado sobre 2m continua, porque tem esse potencial em x2 para ele. E o pz ao quadrado sobre 2m, py ao quadrado sobre 2m eu já coloquei aqui. Então essas são as três equações com um psi de x, y e z, que eu posso escrever com uma onda plana em y, uma onda plana em z e uma função u de x a determinar. Então isso aqui eu posso escrever como um φ y, né, que depende de y, um φ z que depende de z e esse u de x. Então é só para ficar esquematizado dessa forma. Tá? Então esse é o nosso hamiltoniano definido e agora a gente tem que trabalhar isso. Eu já substituí, vejam, né, as equações de py, psi e pz, psi aqui dentro. Né? Então isso aqui ficou tudo substituído.
Então, agora definindo um ômega C que vai ser EB sobre M, né, como antes no tratamento clássico, eu posso trabalhar um pouquinho esses termos. Por exemplo, os três últimos termos do hamiltoniano, eu posso escrevê-los da seguinte forma. Aí vem só um pouquinho de álgebra agora, só para escrever isso. Então, três últimos termos. Porque aí a gente reescrevendo o hamiltoniano, a gente tem esperança às vezes de bater o olho nele e conseguir identificar algo familiar que já nos leve à solução. Então essa é a ideia. Os três últimos termos eu vou escrever como um meio de M. Isso aqui é imediato, né? Por inspeção mesmo a gente vê que funciona assim. Mais um ômega C H barra KY mais um E vezes X. É X daqui, é direto. B sobre M é ômega C, né? Então eu vou colocar esse termo aqui, ó, é B sobre M ao quadrado, vezes um M, porque eu só tenho um M no denominador, 1 meio, x2. Então esse é o penúltimo termo, esse é o último. E o termo cruzado que aparece aqui, eu tenho EB sobre M, que está aqui, no ômega C, H barra KY e um X. H barra KY vezes X. Então esses são os três últimos termos do hamiltoniano. Então, eu faço mais uma definição para reescrever isso aqui ainda uma vez. Então, eu vou definir um x grande, ky, porque vai depender de ky. Isso aqui é só uma definição também. Vou exagerar aqui para não confundir com a variável x. Isso aqui vai ser menos h barra ky sobre m ômega c menos e dividido por m ômega c ao quadrado. Bom, isso é só uma definição, porque com essa definição eu ainda posso passar esses últimos termos para escrevê-los assim, olha, 1 meio de m ômega c ao quadrado variável x menos x ky ao quadrado menos 1 meio de m ômega c ao quadrado x ky ao quadrado, né? Então vou escrever um pois aqui só para justificar isso, para não ficar parecendo que saiu do nada, né? O termo cruzado nessa minha definição ele vale, olha lá, tem um menos 2, aí tem um meio embaixo, vou deixar ele aqui, m ômega c ao quadrado, né? Vezes esse produto, né? x ky, né? Mas quem que é o x ky? Aí eu substituo aqui para mostrar que vai ser menos m ômega c ao quadrado x vezes menos, aí a definição que eu coloquei lá, ky dividido por m ômega c menos e sobre m ômega c ao quadrado. Ora, se eu faço essa conta, né, faço esse produto que aparece aqui, passo ele para dentro, eu vou ter exatamente h barra ky ômega c vezes x, porque eu tenho um ômega c que corta, o m que corta, né? Um sinal menos que corta, e um outro termo que vai ser um m ômega c2 cortando, o sinal menos compensando um ao outro, e é x. Então eu tenho justamente os dois termos que aparecem aqui naquela reescrita que eu fiz, né? Então o termo cruzado dá conta desses termos, e eu posso agora, né, já escrever esses três termos como essa soma. E aí eu vou ter o hamiltoniano escrito de uma maneira bem sugestiva. É o px ao quadrado sobre 2m, porque isso aí tinha ficado, né? Mais, olha, 1 meio, né? Ó, vai ser essa conta aqui, ó, 1 meio de m ômega c ao quadrado x menos x ky. Então olha que interessante, né? Reescrevendo assim, eu tenho uma parte do hamiltoniano que, em x, né, que é um termo cinético e um termo de um potencial harmônico, né? Isso é importante para a gente.
lembra da solução clássica que sugeria isso, né? Aqui vocês veem que esses dois termos foram gerados, né, pelo termo cruzado, e eu tenho agora esse termo, né, originado pelo resto da minha conta, né? Substituindo agora o quadrado desse, né, o quadrado desse, e o que vai sobrar vai ser exatamente o que eu preciso. Então a substituição funciona. Eu ainda tinha no meu hamiltoniano um h barra 2 sobre 2m, ky2 mais kz2, que eu vou manter aí, e o último termo, que ficou como esse aqui, né, que eu ainda não coloquei em lugar nenhum. Então eu tenho que acrescentá-lo aqui. Ele vai ser então 1 meio de m ômega c ao quadrado x ky ao quadrado. Então esse é o meu hamiltoniano reescrito. E com ele eu tenho condições já de escrever de cara quem são as minhas soluções, né? Então o problema quântico fica completamente resolvido assim. Depois a gente passa a estudar as autofunções. Mas por enquanto, olha, eu tenho uma energia que depende de n via quantização que vai aparecer nesse oscilador harmônico que apareceu aqui, depende desses ky e kz, porque são números que apareceram aqui. Então eu vou escrever essa energia que depende de n, ky e kz, que são os autovalores então do meu problema, como um termo que veio da quantização do oscilador harmônico, né, que a gente sabe como tratar. A gente já viu o oscilador harmônico algumas vezes. O oscilador harmônico tem frequência ômega c, então ele vai ter um potencial de oscilador harmônico com frequência ômega c, né, é tipo 1 meio de kx2. Então, só que com o centro, né, desviado por esse x maiúsculo. Mas as soluções, então, os autovalores são esses aqui. Esse desvio que vai aparecer aqui tem uma consequência nas autofunções, mas não aqui nos autovalores. Tá? Então essa parte do hamiltoniano, oscilador harmônico simples, né, gera isso aqui. Aí eu tenho um termo que vai ser do h barra 2 ky ao quadrado sobre 2m, eu já tinha descoberto ele há mais tempo. Esse termo que eu já tinha lidado com ele também, agora isso aqui já é um número que eu coloco aqui, né? Você vê que o x, né, ky, né, ele já não envolve um operador aqui, não, já resolvi ele. E, por último, h barra 2 kz2 sobre 2m, que era outro termo que eu já tinha resolvido. Então essas são as minhas energias, né? Então, quer dizer, o termo entre colchetes ali no meu hamiltoniano, vou colocar ele aqui assim, eles mostram, né, que o campo magnético cria um potencial parabólico que confina a partícula em x. Então os autovalores correspondentes são esses que a gente conhece do oscilador harmônico. Tá? Então eu vou parar aqui para não ficar muito longo, e em seguida a gente elabora um pouquinho mais essa solução e parte também para estudar as autofunções mais para frente um pouquinho, depois a gente dá um exemplo.